Eu guardava no porta-malas do meu carro os corpos dos meus sobrinhos. Meu nome é Nicole Michelle Johnson, e o que parecia ser apenas uma parada de trânsito acabou se transformando em um dos casos mais chocantes dos Estados Unidos. Tudo aconteceu em 28 de julho de 2021, por volta das 11 horas da noite, em Essex, Maryland. Eu dirigia um Ford preto em alta velocidade quando fui parada pela polícia. Dentro do carro estava eu e uma amiga, conhecida como Bibi. O policial pediu meus documentos e percebeu rapidamente que eu não tinha habilitação e que o carro estava cheio de irregularidades. Placa falsa, registro falso e várias pendências. O veículo teria que ser guinchado. Foi então que ele pediu para eu abrir o porta-malas. Lá dentro havia sacolas e cobertores. Eu tentei dizer que eram roupas sujas, mas o cheiro que saía de dentro entregava a verdade. Era o odor característico da decomposição. O policial chamou reforço e, quando abriram completamente as malas, descobriram algo que nem eles acreditaram de imediato. Havia o corpo de uma criança. Era a minha sobrinha, Joshawn Mary Johnson, de apenas 7 anos. Poucos minutos depois, ao desenrolarem mais cobertores, encontraram um segundo corpo, o de Larry O'Neal, meu sobrinho de 5 anos. Ambos já estavam mortos há muito tempo. A polícia logo descobriu quem eram aquelas crianças. Eles eram filhos da minha irmã, Dashley Johnson, que em 2019 tinha me pedido ajuda para cuidar deles. Ela estava passando por dificuldades financeiras e emocionais e acreditava que eu poderia dar um lar temporário para seus filhos. Só que eu nunca mais devolvi as crianças. Nos primeiros meses, eu ainda mantive contato com a minha mãe e com a minha irmã. Mas depois comecei a sumir. Troquei de hotéis, morei em casas de passagem, vivia em estradas, nunca tinha endereço fixo. Com a chegada da pandemia em 2020, o distanciamento aumentou ainda mais. A minha irmã tentava contato, mandava mensagens, até enviava dinheiro para ajudar na criação das crianças. Mas sempre que ela pedia para ver os filhos, eu inventava desculpas ou simplesmente não aparecia no local combinado. A investigação descobriu que, em maio de 2020, a pequena Joshawn morreu primeiro. Eu disse à polícia que ela tinha mexido na geladeira do hotel onde estávamos e que eu a agredi, empurrando-a contra o chão. Ela bateu a cabeça, ficou inconsciente e, em vez de buscar ajuda, eu apenas a enrolei em cobertores e coloquei no porta-malas do carro. A partir daí, continuei vivendo normalmente, dirigindo para todos os lados com o corpo dela escondido lá atrás. Mais de um ano depois, em 2021, foi a vez do pequeno Larry. Ele teria se machucado na perna, mas a verdade é que a autópsia revelou outra realidade: sinais claros de agressão, desnutrição e desidratação. O corpo dele pesava apenas 9 quilos e o de sua irmã, 8 quilos. Eles estavam visivelmente subalimentados por meses. Larry também foi enrolado em cobertores e colocado no mesmo porta-malas. Durante o interrogatório, no início eu neguei, disse que não sabia o que havia dentro do carro. Mas quando me mostraram as fotos das crianças, eu chorei e comecei a confessar. Apesar disso, minhas versões nunca foram totalmente coerentes. A perícia mostrou que meus sobrinhos foram vítimas de um processo prolongado de maus tratos, fome e negligência, o que levou à morte. No quarto onde eu estava hospedada na época da prisão, os policiais não encontraram nenhum brinquedo, nenhuma roupa infantil, nada que mostrasse a presença de crianças. Apenas 2 ursos de pelúcia, um rosa e um azul, com fitas escritas "de sempre para sempre", como se fossem um tipo de lembrança macabra dos sobrinhos mortos. O caso chocou não só pela crueldade, mas também pelas falhas do sistema. Nenhuma escola notou a ausência prolongada das crianças, não houve registro de desaparecimento, e os órgãos de proteção à infância não perceberam que Joshawn e Larry estavam sumidos por mais de 2 anos.
presos desde julho de 2021, eu finalmente me declarei culpada em agosto de 2024, evitando um julgamento. Em fevereiro de 2025, fui condenada a 50 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 5 anos de condicional após o cumprimento da pena. Eu tinha 36 anos no dia da sentença. Quando sair da prisão, se algum dia sair, estarei com mais de 80 anos. Esse caso gerou revolta nos Estados Unidos, pela frieza com que eu escondi os corpos dos meus próprios sobrinhos e pela demora das autoridades em perceber o desaparecimento deles. O que você achou desse caso? Deixe nos comentários e siga o Universo News.